Cai. Como é que você tá, homem? Grande Mauro, que alegria. Bom dia a todo mundo. Estamos aqui nessa agonia de reta final, né? Eu acho que vai. Agonia. Acho que Agonia de cada dia. Você é um dos advogados mais descolados que eu já vi até hoje, viu, Cacai? Eu gosto dessa sua. Não tem essa pomposidade, não tem o paletó e a gravata, não tem aquela coisa engravatada, almofadinha que às vezes, o mundo tem mudado, caracteriza o advogado. eu queria ser poeta, mas como eu não consegui ser poeta, eu resolvi ser advogado. Estou nessa. Estou nessa. O que você achou do debate? Eu achei muito bom. É natural, Mauro, que a gente que está sentado, ansioso, tomando um vinho, sentado numa poltrona confortável, a gente coloca uma ou outra questão. Ah, deveria ter falado isso, deveria ter falado aquilo. Eu sei porque aqui modestamente, eu participo de pequenos debates e faço muitas palestras, e muitas vezes, mesmo na sustentação oral, amigos falam, pô, mas por que você não enfrentou tal tema? O momento do debate é de muita tensão, especialmente um debate que pode definir o fundo da nação. O Lula é um craque, ele tem uma presença cênica fantástica, ele tem um humor, uma inteligência excepcional, e tem um conhecimento do Brasil que ninguém tem. Então, é claro, eu como advogado criminal, eu falo, pô, faltou enfrentar tal questão. Mas não, depois você vai ver com calma, dentro do possível, eu acho que ele foi muito bem. Teve um momento alto para mim, quando ele, provocado sobre a ida dele lá no Morro do Alemão, o Bolsonaro desconhece o Brasil, detesta povo, para ele o que vale é sempre estar cercado de policiais. O Lula deu uma resposta magnífica, explicando o que estava fazendo lá, dizendo que não eram bandidos, não tinha policiais do lado dele, mas estava o povo da favela, o povo do morro. Inclusive, eu vou te dizer uma coisa, ontem ainda, de madrugada, o Freixo entrou em contato comigo e depois entrou em contato com um dos líderes lá do morro, que, na verdade, foram ofendidos na honra pelo Bolsonaro. E, provavelmente, hoje eu estou interpelando o presidente da República para que ele explique essa fala dele, a quem ele se dirigia, que ele disse que estavam ali traficantes. Não tinha traficante. É porque, na visão dele, que é miliciano, que coordena a milícia, ele tem essa visão deturpada do mundo. Então, há pessoas do lado do Lula que são pessoas que moram no morro, pessoas trabalhadoras, como o Lula bem disse. Para mim, esse foi o momento alto do debate. Provavelmente, hoje, nós estaremos interpelando para que o Bolsonaro indique a quem ele se dirigiu especialmente, quem era o traficante que ele falava. Porque o Bolsonaro, ele é acostumado a falar sem ter nenhuma consequência à fala dele. Essa é a verdade. Ele não tem, ele é um mitômano, ele gosta da mentira. Então, eu penso que dentro do possível, eu até ontem à noite, no nossos grupos prerrogativas e tal, a gente vê cada um critica de um jeito, devia ter falado aquilo. Mas, gente, é a tensão do debate. Às vezes você faz uma coisa simples, você sai com uma mulher interessante e volta para casa e fala, puta, devia ter falado aquilo. Você imagina num debate. Quer dizer, é uma tensão enorme. Eu acho que o Lula foi muito bem e, pelo menos, eu pretendo trabalhar até o último momento nessa linha, achando que acho que nós temos chance de mudar o país. Não, de fato, você traz uma questão de quem já participou de debate, ou no caso, né, vocês participam de muitos debates, né, sustentações orais, o debate nos tribunais e tudo. Assim, gente, é muito complicado, porque primeiro, você não enxerga nada. O próprio Lula, no final, estava dando risada. Puxa, eu deixei escapar o tempo. O pessoal da assessoria, desesperado, falando para ele, mas você não enxerga. Ele falou, eu não vi ninguém. Como lá o Carlos Bolsonaro falando para o Bolsonaro no começo, para ele olhar para a câmera, para ele se mexer, você não olha nada, você está muito concentrado. É o Brasil inteiro olhando para você, entendeu? Então, é claro que é o que você falou, é muito fácil para quem está em casa dizendo, devia ter falado dos nordestinos, devia ter falado disso, devia ter falado daquilo, mas como vou usar uma expressão que os Estados Unidos gostam, né? Vai vestir o sapato do Lula para ver o que é aquilo ali. Não é fácil. Tem um detalhe, viu, Mauro? Na atual conjuntura, o debate hoje ele é potencializado nas redes. Uhum. Então, por exemplo, eu hoje já recebi centenas de manifestações recortadas dos debates extremamente favoráveis ao Lula. Por exemplo, uma coisa que não apareceu no debate, poderia ter aparecido, mas eu entendo que não tenha aparecido. O Moro assessorando o Bolsonaro. É uma vergonha nacional. Esse Moro é um indigente intelectual, sempre foi um homem que não tem caráter. Quer dizer, o Bolsonaro o chamou de canalha, depois levou ele lá para quê? Para comprovar
para comprovar aquilo que nós batemos desde 2015, que o Moro só queria o poder. O Merval falou isso ontem à noite. Fez autocrítica ontem à noite? É interessante você ver isso. O Merval disse, olha, isso aí só comprova o que a defesa, os amigos, os advogados, os democratas no Brasil disseram o tempo inteiro. Então, esses recortes agora, saber usar isso, é fundamental. Tanto quanto o debate, porque o debate termina muito tarde. Eu hoje conversei com alguns trabalhadores pela manhã. Viram o primeiro quadro do debate. O segundo, para nós que estamos em casa, que é diferente, para quem tem que acordar cedo, tem que pegar ônibus. E no primeiro turno, no primeiro bloco, por sinal, o Lula foi melhor, né? Foi. Então, eu acho que foi. Quase nocauteou. Quase nocauteou. Quase nocauteou. O primeiro foi muito bom. Então, agora é fazer essa repercussão positiva que tem que ser feita, né? Eu acho que um ponto que você tocou, que nós vamos conversar, que é a questão do pintou um clima, quer dizer, aquilo ali, você pode falar que há um crime de pedofilia, você pode falar que tem que ser investigado. Eu não tenho nenhuma dúvida que tem que ser investigado. Esses crimes... Agora, só uma questão ainda, antes de entrar nesse tema, só para registrar que também não é assim, o Cacai não está tirando só da cabeça dele, não. O registro nas redes sociais, a pesquisa qualitativa da Atlas e esta quantitativa da Quest e a quantitativa do Dataforum indicam aquilo que é até o nosso título aqui, que Lula ganhou nos pontos. Não ganhou por nocaute, mas ganhou nos pontos, está aqui. Menções positivas. Resumo do debate, segundo o CEO da Quest, o Felipe Nunes. Lula obteve uma média de 44,5 de menções positivas ao longo do debate. Aqui são todas as redes sociais. E o Bolsonaro, 36,5, então é isso. Acho que é um consenso de que Lula ganhou por pontos, de fato, o debate. Houve um impacto pré-debate, e esse foi o tema, porque o fim de semana foi marcado pelo Pintou o Clima, né? O Pintou o Clima desde a sexta da noite, sábado de manhã especialmente, deu o tom do fim de semana, e aí surpreendeu todo mundo que há 2 horas de começar o debate, o Alexandre de Moraes soltou aquela decisão, mandando as plataformas retirarem e proibindo a campanha do PT de tocar no assunto. A assessoria do Lula, inclusive, disse que o tema muito provavelmente estaria no debate e foi tirado do debate por conta da decisão do Alexandre de Moraes. Só antes de passar a dizer que seu colega, o Felipe Santa Cruz, ex-presidente da OAB, disse que é isso aí, tem que obedecer, não tem conversa. É decisão judicial, tem que obedecer, mas precisa questionar. Ele acha que o TSE é a segunda vez que protegeu o Bolsonaro em falas dele, né? Não teve edição, não foi fake news. A primeira sobre canibalismo e a segunda sobre o clima, com essas 2 proibições. Qual a sua avaliação sobre essa performance do Alexandre de Moraes, que acabou sendo um personagem do debate, né? É interessante, Mauro, porque a única forma de você entender se é possível tirar uma fala que a pessoa falou e assume que falou e não tem nenhum recorte, é se você entender que a pessoa é a própria fake news. O Bolsonaro, ele não só passa fake news, ele é a fake news. Agora, é claro que um corte numa fala que não tem nenhuma edição não poderia ocorrer. Eu acho que nesse ponto houve uma falha os ministros do TSE, de qualquer tribunal, erram também. Não acho isso tão grave assim. Agora, o Lula perdeu a oportunidade porque o Bolsonaro trouxe o assunto. Uhum. Quando o Bolsonaro trouxe o assunto, ele poderia tranquilamente falar: olha, Bolsonaro, vá se explicar, não fique escudado aí, escondido na decisão do Alexandre, não. Porque o Bolsonaro, ele é um homem de fraquíssima densidade intelectual. Quando os maiores ataques que ele faz são exatamente em cima do Alexandre. Por tudo que o Alexandre fala, ele fala que o Alexandre é desqualificado, que o ministro Alexandre é um cara que só o persegue, e, no entanto, tem a coragem de, quando a decisão é favorável a ele, exaltar o Alexandre. A pessoa tem que ter coerência. Coerência é uma coisa que não existe no meio bolsonarista. Então, eu entendo que há sim que ter o cuidado, tem que cumprir a decisão do Alexandre, evidentemente, tem que agravar, não vai ter tempo, provavelmente, dela ser mudada. Acho um erro impedir que uma fala do cidadão, sem montagem, seja, de alguma forma, excluída. Mas acontece o seguinte: nós temos que debater o tema. Porque a pedofilia, nós fizemos, por exemplo, no caso da Damares,
nós fizemos uma representação em nome do Prerrogativas para que se apure aquela conduta. Essa senhora é doente. Não é normal você ver com uma pessoa que inventa uma atrocidade dessa. Eu estava fora do Brasil, e quando isso surgiu, com dificuldade de explicar para as pessoas o que ela tinha dito. Agora, a questão da pedofilia é de uma gravidade ímpar. É de uma gravidade ímpar. Então, eu entendo que, embora esteja proibido de usar oficialmente o PT, o Lula e tal, até que essa decisão seja questionada, isso não impede que a gente faça a discussão. Eu estou discutindo essa questão aqui. Uhum. É uma questão muito grave, quer dizer, o respeito que você tem que ter à criança, o estatuto da criança e tudo mais, ele tem uma força enorme na sociedade. Tanto é que assim que veio à tona essa frase absurda dele, essa situação tem que ser investigada, passou a ser a questão mais comentada no Brasil inteiro. Uhum. Esse é o medo do Bolsonaro, porque, de repente, ele está acostumado a lançar uma fake news e as fake news são as mais comentadas. No caso concreto, é uma verdade absoluta. E ele disse. Por isso é que é difícil entender como o ministro Alexandre, eu respeito, e o ministro Alexandre deu uma decisão desse porte. Agora, para nós, o que interessa é que esse assunto não pode ser sepultado. Uhum. Nós temos um presidente da República com 67 anos de idade, que diz que pintou um clima, que diz com uma menina de 13, 14 anos, que diz que voltou para encontrar com elas, que entrou na casa e que sentiu, aí você vê, ele tem muita dificuldade de verbalizar, né? Ele é um indigente intelectual. Então, assim, você não entende porque fala, será que aquelas meninas estavam se preparando para a prostituição? Se for, esse cidadão é um monstro. Por que não imediatamente mencionou o Conselho Tutelar? Quer dizer, é algo que não pode deixar de constar nos nossos debates. É claro, o PT tem que obedecer à ordem do TSE, é assim que funciona na democracia, ao contrário do que faz o Bolsonaro, que fala, não vou cumprir a ordem desse Alexandre, agora quer cumprir, porque é uma decisão que o favorece. Mas nós, brasileiros, especialmente nós, advogados, eu tenho conversado com isso junto ao Grupo Prerrogativas, nós temos a obrigação de discutir esse assunto a fundo e de ver realmente se ali ocorreu o crime de pedofilia. Duas observações sobre isso. Primeiro, sobre a relação de Bolsonaro e de Lula e dos democratas com a institucionalidade. Quando o Alexandre de Moraes toma decisões que desagradam o Bolsonaro, ele chama o Alexandre de Moraes de canalha. Quando toma a decisão a favor dele, foi a primeira vez que a gente viu esse ano ele chamar o Alexandre de Moraes do doutor Alexandre de Moraes, ministro supremo. Para nós, ele é o ministro Alexandre de Moraes o tempo todo. Claro, lógico. Claro. E que, por sinal, viu, Mauro, eu tenho escrito muito sobre isso. Eu sou um crítico, em regra, do judiciário, que é um poder patrimonialista que decide, na grande maioria, para os mais favorecidos, mas que, nesse momento grave pelo qual passa o país, é quem tem mantido a institucionalidade. Porque o poder legislativo foi cooptado pelo executivo, absolutamente, com esse orçamento secreto e tantas outras coisas, claro, não a totalidade, mas a grande maioria. E, sem sombra de dúvida, o executivo está à deriva. Nós não temos um poder executivo, nós temos um grupo que se apoderou do poder para saquear o Brasil. Então, o poder judiciário, neste momento, merece o nosso respeito. Não interessa se fez tal ou qual decisão, porque é quem mantém a institucionalidade. Nós vamos ganhar essa eleição, nós que eu digo o povo brasileiro, a democracia, os democratas, nós vamos poder voltar a ter uma vida mais tranquila, não pensando permanentemente na hipótese de golpe, de ruptura institucional. E aí nós vamos voltar a ter possibilidade de discutir o Brasil, não só sobre o aspecto da tensão, da possibilidade de ruptura, Mauro. Ninguém aguenta mais. Outro dia comentaram que os meus textos estão extremamente ácidos. Como não ser ácido num país tóxico? Como não fazer um enfrentamento que a gente vê no dia a dia? Aquele cidadão ontem lá debatendo com o Lula, sabe, desprezando completamente, sem empatia nenhuma, desprezando o povo brasileiro, mentindo. Então, eu acho que é hora de fazer esse enfrentamento e de voltar a ter a esperança de um Brasil realmente com possibilidade de ser mais igual e justo. Agora, em que pesa essa decisão do Alexandre de Moraes? Vamos combinar, o efeito político eleitoral já estava dado. Porque só se falou disso sábado e domingo nesse país. Só se falou desse assunto. Então, o desastre foi tamanho. Eles investiram mais de R$500 milhão
para fazer anúncio na internet, que é um anúncio, inclusive, inusitado, porque é um anúncio que reafirma que ele falou. Eu nunca vi um negócio desse, não. Esse anúncio dele é um negócio chocante. Quando o cara faz um anúncio... Ele coloca um ponto de exclamação no lugar errado. Aí fica aparecendo assim, Bolsonaro não. Se você vê o outro anúncio, tem um ponto aí. É isso aí. Bolsonaro não. É pedófilo. Quer dizer, é inacreditável, né? É sinal do quão impactante o quanto acertou neles. E aí uma questão, né, Cacai? Importante. Nada do que está acontecendo no debate da campanha, na agressividade da campanha de Lula contra Bolsonaro, foi causado por outrem que não seja o próprio Bolsonaro. Foi o Bolsonaro que ofendeu os nordestinos. Foi o Bolsonaro dizendo que podia comer carne de um indígena morto. Foi o Bolsonaro que agrediu Nossa Senhora Aparecida. Foi o Bolsonaro que está fazendo o elogio da pedofilia. Bom... É inacreditável. O fato específico da agressão à Santa e da invasão da Basílica é uma coisa impressionante. Veja bem, eu advoguei com amigos para aquele vereador negro de Curitiba que foi caçado, Renato Freitas. Não houve invasão, ele entrou na igreja, não houve depredação, ainda assim foi caçado, felizmente nós não voltamos através do Supremo Tribunal Federal, mas foi caçado pelos vereadores racistas de Curitiba. Quer dizer, o Brasil é um país que está muito dividido. O prefeito de Curitiba, que coordena os vereadores, eu escrevi sobre isso semana passada, ele conta que, certa feita, colocou um pobre dentro do carro e que, quando sentiu o cheiro da pobreza, ele vomitou porque ele não aguentou. Essa é a elite brasileira, Mauro. Essa é a elite que nós temos que enfrentar, que caça um negro que a própria igreja diz que não houve invasão e que, no entanto, vira as costas quando há invasão daquilo que talvez seja o momento mais, para os católicos, mais importante, que é o 12 de outubro. Quer dizer, é algo inacreditável. E aí você, com muita perspicácia, você toca num ponto importante. Tudo que nós estamos explorando, que a campanha está explorando, que nós debatemos, são fatos que o Bolsonaro cria. Não é fake news. Ele é que falou sobre o índio. Ele é que falou que pintou um clima com a menina de 13 anos de idade. Agora, foi proibido de falar oficialmente, mas nós não estamos proibidos de falar. Nós temos a obrigação de continuar, porque quando ele, a 1h da manhã, fez uma live, o Lula falou sobre isso, mas não explicou direito. Para quem não acompanha, ele ficou... Não ficou esclarecido. Porque nós aqui acompanhamos o dia inteiro, sabemos do que ele estava falando. A 1h da manhã, o Bolsonaro resolveu fazer uma live para dizer que não disse o que tinha dito. Quer dizer que, na verdade, não pintou clima. Quer dizer, você tem toda a razão. Aquilo ali foi um tiro e nós não podemos deixar de ecoar esse tiro. Quando o sujeito abre uma live a 1h da manhã para dizer que ele não é pedófilo, vamos combinar, né? Cacai, uma atividade importante, você, como eu disse antes, você é um dos líderes, né, da luta pela democracia e pelo direito com justiça, e o movimento Juristas pela Democracia está para lançar um manifesto em defesa da democracia no Brasil. Que manifesto é esse? Que articulação é essa que você está participando e está liderando, está co-liderando? Veja bem, já há algum tempo nós temos tido um trabalho de discutir entre nós, advogados. O advogado costuma ser muito reacionário, em regra. Porém, eu digo isso, assim, eu não acredito hoje num advogado que tenha condições ou coragem de defender o Bolsonaro, porque ele prega o fim do Supremo Tribunal Federal, ele prega o fechamento do judiciário. Nós vamos ficar desempregados. Então, assim, é mais ou menos como uma mulher negra nordestina votar no Bolsonaro. Há uma contradição. E eu acho que o Poder Judiciário tem se feito um trabalho interessante, e mais, os membros do Poder Judiciário, mesmo aqueles que não seriam nunca eleitores do Lula, acho que se conscientizaram que nós estamos realmente entre a barbárie e a civilização. Eu estava em Paris há 2 meses atrás, resolvemos fazer um manifesto que ajudar, né, a acolher aquele famoso manifesto da USP lá, e me pediram para falar com ex-ministros do Supremo para eles aderirem. Mauro, eu fiquei impressionado com a facilidade das respostas. Todos que eu ligava, imediatamente falavam, não pode colocar meu nome. Agora também, no apoio ao Lula nessa reta final, mesmo ministros naturalmente conservadores vieram apoiando, quer dizer, vários ex-presidentes, especialmente por causa da questão da urna eletrônica. Então, nós vamos, dia 30, lançar um manifesto. Dia 20 de outubro. Desculpa, dia 20. Dia 30 nós vamos votar. Acho que eu só penso...
dia 20, às 19 horas, aqui no Wilson Hotel de Brasília. Vamos fazer uma solenidade com o mundo jurídico, já tem mais de 7 mil assinaturas, onde a gente vai exatamente clamar às pessoas por uma questão apartidária, pela defesa da Constituição, pela defesa da democracia. Veja só, outro dia eu escrevi um artigo que é uma coisa que me incomodava. Assim, quando comecei a falar sobre barbárie e civilização, eu reconheço que era um pouco figura de retórica que nós podemos nos permitir fazer. Mas, infelizmente, tem mais de um ano que eu escrevo sobre o tema. Infelizmente, hoje eu tenho a convicção de que é a verdade nua e crua. Quer dizer, nós temos a obrigação de ganhar essas eleições em nome do Brasil, em nome dos nossos filhos, dos nossos netos, sei lá de quem, em nome da democracia, em nome de todo mundo, porque nós precisamos trazer o Brasil a conviver com uma democracia que nos orgulhe. Eu tenho feito palestras fora do Brasil. Antigamente, Mauro, a gente era recebido com um carinho, com um respeito incrível. Hoje nós somos recebidos com perplexidade. Nós ainda somos recebidos. Ainda somos bem recebidos. Bolsonaro não é. Bolsonaro é uma pessoa que envergonha o país e que não tem espaço no mundo. Então, eu gosto muito de poesia. Eu falo assim, quando eu vejo isso aí, me lembra Fernando Pessoa, que fala: estou farto de semideus, onde é que há homens no mundo? Quer dizer, quando você vê ontem o Moro sendo o assessor do Bolsonaro, sendo que os dois estavam até ontem chamando de canalha de uma forma agressiva, nós temos que trazer o Brasil para a normalidade. Essa é a verdade. Então, esse grupo de advogados, de juristas, de ex-ministros, de promotores, de procuradores, de defensores públicos, de pessoas ligadas ao direito, estão fazendo um manifesto simples, são 2 páginas, e vamos ver esse manifesto para fazer um apelo à democracia, um apelo à estabilidade democrática. Essa é a questão. Quinta-feira, 7h30 no Hotel Windsor, em Brasília, claro, com transmissão pelas redes sociais. Acho interessante isso que você fala, né? Que até ministros conservadores, até advogados conservadores estão aderindo. Esse sábado teve um evento que acabou na avalanche que está sendo a campanha eleitoral, passando até que relativamente despercebido, mas que tem um sentido simbólico, me parece importante, que foi a adesão do Amoedo ao Lula no segundo turno. Um pouco essa ideia de que é o seguinte: aquilo que existe de sociedade minimamente conectada com o universo de uma, que a gente pode chamar de civilizacional, está com Lula, né? Do lado de lá está sobrando apenas o esgoto da sociedade mesmo, né? Esse ponto é fundamental, Mário. Eu acho que nós temos que ter, eu nem diria humildade, não. Nós temos que ter a compreensão da gravidade do momento. Eu fiquei muito impressionado com alguns grupos criticando a adesão do Amoedo como de outros. Absolutamente, eu prefiro ressaltar até com mais ênfase, com maior ênfase, uma adesão como a do Amoedo, porque é natural que uma pessoa de esquerda venha apoiar por motivos os mais diversos. Agora, quando você começa, e você disse bem, quando você começa a ver que existe um apoio pelo viés civilizatório, é a chance que nós temos na sociedade. Hoje, se você analisar, o Bolsonaro tem 51% de rejeição. Numa eleição polarizada, quem tem 51% de rejeição não ganha. No entanto, nós temos um problema gravíssimo para dia 30, que é a abstenção. Por isso que nós estamos... Hoje vai ter uma reunião, eu vou junto com um grupo de advogados do Prerrogativas e mais a Gleisi e algumas pessoas ligadas à campanha. Nós vamos ao ministro Luiz Roberto Barroso e vamos ao ministro Alexandre ser recebido em audiência com diversas pautas. Mas uma delas é a necessidade que, no dia 30, todos possam ter acesso livre ao transporte. Todos. Porque vocês não têm ideia. Ontem eu conversava com uma menina... É importantíssimo, hein? É importantíssimo isso, importantíssimo. Porque, veja bem, ontem eu conversava com a senhora que me disse: Cacai, eu só vou votar porque você está me pedindo. Porque eu tenho que pegar um ônibus de manhã, eu tenho que depois pegar um metrô, porque ela vota longe de onde ela mora. Ela até fez um pleito: vocês têm que mudar para que a gente possa votar em qualquer lugar. É muito complicado, nós somos milhões e milhões. Eu não mexo com direito eleitoral, eu já acho o direito eleitoral, a estrutura eleitoral brasileira fantástica, segura, mas nesse momento, se nós tivéssemos tido, são 30 milhões de abstenção no primeiro turno, se nós tivéssemos tido 1,6, nós teríamos ganhado no primeiro turno. E o que fez a gente não ganhar,
quase certamente pela leitura dos especialistas, foi uma abstenção. Sabe por quê, Mauro? Porque há uma crueldade. O Brasil, a grande massa das pessoas mais pobres, da classe D, da classe E, vota no Lula. Quem vota no Bolsonaro, em regra, é essa elite podre que sustenta ainda parte do Brasil. E o que acontece? Quem tem mais dificuldade de votar, a maior abstenção, está exatamente na classe pobre. Isso não é no Brasil, não. Isso é no mundo inteiro. Já tem pesquisas e estudos sobre isso. Então, o Estado tem a obrigação de dar ao cidadão possibilidade dele votar. Então, eu sustento que no dia 30, todo o Brasil, todos, se os concessionários, os donos dos ônibus, acharem que tomaram prejuízo, que cobre do Estado. Mas o cidadão tem o direito de, no dia 30, entrar quantas vezes quiser no ônibus, sem pagar no metrô, em todo o transporte público, para que você possa ter uma possibilidade de, sim, exercer na plenitude o direito ao voto. Vocês vão entrar com essa petição no TSE ou no Supremo? Na verdade, existe já uma questão posta no primeiro turno, o relator é o Barroso, né? E o Barroso, inclusive, né? Deu um deferimento parcial, né? Ele concedeu parcialmente, e aí, respeitosamente, nós vamos hoje um grupo para fazer essa audiência com ele. O ministro Barroso, nessas questões relativas à manutenção democrática, ele é um homem de extrema sensibilidade. Legal. E eu acho que, nesse momento agora, o exercício pleno da cidadania passa pela condição de votar. Para mim é fácil, para você é fácil. Eu pego meu carro aqui, acordo pela manhã, vou aqui ao lado e voto. Mas para a grande maioria do povo brasileiro, para a imensa maioria do povo brasileiro, ainda mais agora que você tem 33 milhões de pessoas passando fome, um número enorme de desempregados, pessoas que não têm dinheiro para colocar a comida dentro de casa, vai ter que optar por pagar um ônibus para poder exercer a cidadania. Então, é bom que o Estado assuma essa, no meu ponto de vista, essa obrigação constitucional de dar dignidade da pessoa, se quiser exercer o direito ao voto. Cacai, a gente conversa pouco, devia conversar mais. Adoro conversar com você, cara. Gosto muito. Bom, também adoro vir aqui. Legal. Obrigado. Então, boa jornada, boa caminhada. Quinta-feira, 19h30, Hotel Windsor, Juristas pela Democracia. O mundo do direito no Brasil manifestando-se pela democracia no país, que quer dizer hoje pode fazer o traço de igualdade, eleição de Lula. Valeu. Obrigado, Cacai. Obrigado, estamos juntos. Um abração. Grande Cacai.